E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. O meu nome é João Tint e no vídeo de hoje, dando continuidade ao nosso jogo do Dino, a gente vai implementar esse sistema de nuvens que vocês estão vendo aí na tela. Como vocês podem ver, toda vez que a nuvem ultrapassa a posição x igual a zero, ou seja, toda vez que a posição da nuvem é menor que x igual a zero, a posição da nuvem ela volta a ser igual à largura da tela, que é justamente esse lugar onde eu estou apontando com o mouse, onde x é igual à largura da tela. Então, esse ciclo ele fica se repetindo, a nuvem sai da tela e aparece aqui no lado direito. Como vocês podem ver, toda vez que esse ciclo ele se repete, a disposição das nuvens na tela muda, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem 4 nuvens, sendo que 3 na vertical e 2 na horizontal. Aqui a gente tem 2 na horizontal e 2 na vertical. Então isso vai mudando com o tempo, aleatoriamente, tá? Então a gente vai aprender a fazer isso no vídeo de hoje. Então já se inscreve aí no canal e deixa um gostei nesse vídeo. Se você conhece alguém que também gosta de Python e desenvolvimento de games, já indica esse canal para essa pessoa. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Bom pessoal, e para começar eu vou criar uma classe chamada nuvens, tá? Lembrando que para criar uma classe no Python a gente utiliza a palavra reservada class, e o nome da classe ela tem sempre que começar com uma letra maiúscula, então eu vou chamar de nuvens, certo? Aí eu abro e fecho parênteses, e dentro desses parênteses eu vou colocar aquele comando pygame.sprite.sprite, igual a gente fez aqui em cima, né? Esse comando, lembrando, ele está herdando essa classe nuvens, vai herdar da classe sprite do Pygame algumas funcionalidades que a gente vai utilizar, ok? E o que a gente vai... a gente precisa colocar essa linha também, né? def, underline, underline, init, abre e fecha parênteses, self, ok? 2 pontos. Aí a gente coloca embaixo pygame.sprite.sprite, ponto, underline, underline, init, underline, underline, abre e fecha parênteses, self. Agora eu vou carregar a imagem da nuvem que está lá na Sprite Sheet. A nuvem, ela se encontra na posição 7. Por quê? Porque, ó, vou dar um zoom aqui, ó. O dinossauro está na posição 0, esse aqui está na posição 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Então, a nuvem está na posição 7. Então, para pegar essa nuvem na Sprite Sheet, a gente vai criar uma variável chamada self.image, e essa variável vai receber a imagem. Para a gente pegar a imagem da Sprite Sheet, a gente já falou disso no vídeo anterior, é exatamente esse comando aqui, ó, que está na classe de cima, que é sprite sheet.subsurface. Aí aqui a gente vai colocar uma tupla, né, como primeiro parâmetro, e essa tupla vai receber a posição em x e em y em pixel, tá? Isso é importante, da posição da nuvem. A nuvem ela está na posição 7, igual a gente falou agora há pouco, né? Só que como cada frame da Sprite Sheet possui 32 pixels de largura, então a gente multiplica o 7 por 32, beleza? E como não houve um deslocamento em y, a Sprite está na posição y igual a 0, a gente coloca o 0 aqui, tá? Se você tiver em dúvida, vê o vídeo anterior que eu gravei, que você vai entender o que eu estou fazendo aqui, tá? Eu expliquei com mais detalhes. E o segundo parâmetro dessa função subsurface, desse método subsurface, é uma outra tupla que vai receber a largura e a altura do frame da nuvem que está na Sprite Sheet, que é justamente 32 por 32 pixels, tá? Beleza, pessoal, eu já fiz uns testes aqui e eu vi que 32 por 32 pixels vai ficar um pouco pequeno. Então eu vou aumentar o tamanho da nuvem em 3 vezes. Então para fazer isso, a gente vai modificar o valor da variável self.image e a gente vai utilizar a função pygame.transform.scale. A gente já cansou de fazer isso aqui no curso, né? E eu quero aumentar quem? Eu quero aumentar a minha própria imagem. Então o primeiro parâmetro é a minha self.image. E o segundo parâmetro é uma tupla, tá? Então eu abro e fecho parênteses. E quanto eu quero aumentar em x e em y? Eu quero aumentar em 3 vezes o tamanho da
imagem. Então eu multiplico 32 vezes 3 em x e 32 vezes 3 em y, tá? Beleza, pessoal. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar um retângulo ao redor da nuvem, tá? Para a gente posicionar ela na nossa tela do Pygame. É para isso que a gente cria retângulos, tá? Para fazer isso, eu vou criar um atributo chamado self.rect. E para pegar o retângulo da imagem, a gente faz assim, ó, self.image.getRect, tá? A gente já fez isso também aqui no curso. E só para a gente poder ver a nuvem, eu vou posicionar essa nuvem. E só para a gente ver essa nuvem, eu vou posicionar ela na posição 100 em x e 100 em y. Então, self.rect.center é igual 100 e 100, tá? Vou colocar isso daqui dentro de uma tupla, porque a gente fez a mesma coisa para o dinossauro, né? Beleza. Bom, por enquanto é só. Agora o que eu vou fazer? Eu vou instanciar um objeto nuvem para a gente ver na tela. Eu quero mostrar essa nuvem na tela. Então o que eu vou fazer? Eu vou instanciar o objeto, então eu vou chamar de nuvem, é igual a nuvens. Beleza? Aí eu vou pegar esse objeto que eu criei, essa nuvem que eu criei, e eu vou adicionar ao grupo todas as sprites. Então, todas as sprites.add nuvem, igual a gente fez aqui para o dinossauro, lembra? Aí é só eu rodar esse programa e a gente já vai conseguir ver a nuvem na tela do Pygame. Bom, pessoal, como a nuvem e o dinossauro eles estão na mesma posição, que é 100 em x e 100 em y, houve uma sobreposição de ambos, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou posicionar o dinossauro mais para baixo, que faz mais sentido o dinossauro estar na parte de baixo, né? Então, eu vou fechar o programa. Beleza, pessoal? Para mudar a posição vertical do dinossauro, porque lembra, ele está lá em cima, eu quero trazer ele para baixo. Então, eu vou modificar aqui o atributo do dinossauro, né? Aqui no self.rect.center, eu vou deixar 100 em x, só que em y, né? Eu vou colocar altura menos 90, vai. O que eu fiz aqui? A minha altura, a altura da tela, ela tem 480 pixels. 480 pixels menos 90, acho que vai dar 390. Então, o dinossauro ele vai ter 100 em x e 390 em y. Isso já vai fazer com que ele fique mais para baixo, tá? Vou rodar para ver se ficou bom. E de fato deu certo. Ele ficou posicionado numa posição ok, né? Beleza. Agora vamos fazer essa nuvem ficar se movimentando na tela. Então eu vou fechar. Para fazer a nuvem se movimentar na tela, eu vou voltar aqui na classe nuvens e eu vou criar o nosso método defUpdate. O nosso método update que vai ficar fazendo a nuvem se movimentar. Ok? Eu quero que a nuvem se movimente só no eixo X, só se movimente horizontalmente. Para fazer isso, eu vou fazer assim, ó. Eu vou modificar a posição X da nuvem, então self.rect.x vai ser menos igual a 10. 10 vai ser a velocidade com que a nuvem vai se movimentar, tá? Ela vai se movimentar 10 pixels a cada frame do jogo, né? A cada iteração do meu loop principal, while true, ok? Beleza. Só que se a posição X da nuvem, ou seja, if self.rect.x for menor que 0, né? Ou seja, se ultrapassar a borda esquerda da tela, eu quero que a minha posição X da nuvem seja igual à largura da tela, né? Porque aí quando ela ultrapassar a borda esquerda, ela vai voltar na borda direita. E isso vai fazer com que ela fique alternando o movimento, né? Então eu vou rodar esse programa para ver se deu certo, se não deu nenhum erro. E como vocês podem ver, agora a nuvem está se movimentando. Só que eu estou achando meio esquisito esse movimento. Porque logo que ela encosta aqui na borda esquerda, ela já some e reaparece na borda direita. A borda direita até que está ok, né? Parece que ela está aparecendo na tela, mas a borda esquerda está meio esquisito. Então vamos mudar isso.
E como que a gente vai fazer isso, né? Em vez de colocar self.rect.x, eu vou colocar self.rect.top_right. Porque aí eu vou estar pegando a posição superior direita do retângulo que fica ao redor da nuvem. Estou mostrando aí na tela para vocês verem o que eu estou falando, né? Então, toda vez que esse canto superior direito ultrapassar a borda esquerda da tela, ou seja, quando for menor que 0, aí sim ela reaparece na borda direita da tela, ok? Só que se a gente colocar desse jeito aqui, vai dar um erro, tá? Porque esse atributo self.rect.top_right, ele na verdade é uma tupla, tá? Então, a gente precisa só da posição x que essa tupla armazena. Essa tupla ela armazena a posição x e y do canto superior direito do retângulo. Eu quero só a posição x. Para eu pegar só a posição x, eu coloco, abre e fecha colchetes e coloco 0 dentro, tá? Para eu pegar só a posição x. Beleza, pessoal? Como vocês podem ver, agora a nuvem ela está desaparecendo e aparecendo de uma forma muito mais natural, né? Beleza, eu vou fechar aqui. Agora eu quero criar 4 nuvens para ficar aparecendo durante o jogo, né? Não apenas uma nuvem. Para criar várias nuvens, especificamente 4 nuvens, o que eu vou fazer? Aqui onde eu estou instanciando, onde eu estou criando meu objeto nuvem, eu vou criar um loop for. Então for i in range 4, ou seja, esse loop ele vai se repetir 4 vezes, é isso que eu estou dizendo, né? E o que eu quero fazer em cada repetição? Eu vou criar o meu objeto nuvem e adicionar esse objeto dentro do grupo todas as sprites, tá? Dessa forma eu vou ter 4 nuvens. Só que se a gente rodar esse programa, vocês vão perceber uma coisa. Vocês devem estar se perguntando, cadê as 4 nuvens que eu acabei de criar? Pois a gente não está vendo na tela... Opa, deu uma travada. A gente não está vendo na tela porque as nuvens que a gente criou, elas estão se sobrepondo. Elas estão sempre na mesma posição. Então, por isso que a gente só vê uma. Então, o que a gente tem que fazer, né? Aqui dentro da classe nuvens, quando a gente criar a nuvem, a gente tem que definir uma posição em Y que seja aleatória. Mais pra frente a gente vai ver também que a gente vai precisar definir uma posição aleatória em X. Por enquanto, a gente só vai definir em Y para vocês verem, tá? Beleza, pessoal? E para a gente sortear a posição em Y das 4 nuvens, a gente vai precisar de uma biblioteca do Python chamada Random. Random, assim que se escreve, tá? Essa biblioteca ela possui uma função chamada range, que eu já vou explicar o que ela faz. Para a gente importar só essa função na biblioteca random, a gente faz assim, ó, from random import range, ok? Aí a gente vai voltar lá na nossa classe da nuvens, classe nuvens. A gente vai apagar essa linha aqui, ó, self.rect.center, e no lugar dela a gente vai modificar a posição y da nuvem. Então self.rect.y vai ser igual a... Aí a gente vai usar a função que a gente importou, então range. E o que essa função faz? Eu vou explicar para vocês. Ela vai sortear um número que ele vai estar no intervalo que a gente vai definir. Então, eu fiz alguns testes aqui, vocês podem fazer no computador de vocês. E eu vou sortear um número entre 50 e 200 com um passo de 50. Ou seja, o que eu estou fazendo? Eu vou sortear um número que ele vai estar no intervalo de 50 e 200, variando de 50 e 50. Então, esse número ele pode ser 50, 100, 150 e, se eu não me engano, 200. O 200 também está incluso, tá? E por que só esses 4 valores? Porque o passo ele é de 50, tá? Então, por exemplo, se o passo fosse de 10, o número sorteado ele ia ser ou 50, ou 60, ou 70, ou 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, até 200, entendeu? Então, é basicamente isso que o método range faz. Eu vou voltar para 50, o passo, tá? O último valor é o passo, o segundo valor é o intervalo final e o primeiro valor é o intervalo inicial, tá? E a posição x eu vou deixar em 50. Então, self.rect.x é igual a 100, quer dizer, né? Igual estava antes.
Bom, pessoal, e rodando esse programa, a gente vê aqui 3 nuvens, mas a gente criou 4 nuvens. Provavelmente no computador de vocês devem estar vendo 2 nuvens, ou uma nuvem, ou as 4 nuvens, né? E por que dessa diferença? Por quê? Porque quando, dentro daquele loop for que a gente criou para gerar as 4 nuvens, cada nuvem vai assumir uma posição em Y diferente, tá? Porque faz parte do atributo desse objeto que a gente criou. Cada objeto vai ter um atributo, vai ter uma posição Y diferente, né? Só que pode acontecer de objetos diferentes terem o mesmo atributo, terem a mesma posição em Y. Isso vai gerar uma sobreposição. Então, apesar da gente ter criado 4 nuvens, pode ser que uma nuvem se sobreponha à outra. E aí a gente vai ver 3 nuvens, que é o caso, que é o que aconteceu aqui, né? Só que eu quero fazer o seguinte: toda vez que as nuvens ultrapassarem a borda esquerda da tela, eu quero sortear de novo essa posição Y de cada objeto para parecer mais natural, né? Para ficar mais legal o jogo. Então, para fazer isso, eu simplesmente vou copiar essa linha e colocar aqui dentro desse if que está dentro do método update, tá? Então, Ctrl C, Ctrl V aqui. Então agora, toda vez que as nuvens ultrapassarem aqui a borda esquerda da tela, né, vai haver um novo sorteio das novas posições de cada objeto, de cada nuvem, e a gente vai ter variações no nosso programa, beleza? Só que, como vocês podem ver, as nuvens elas estão sempre uma embaixo da outra, né? Para a gente mudar isso, a gente precisa modificar, a gente precisa sortear a posição X de cada uma, né? Tá? Porque aí vai haver uma variação horizontal, ok? Então eu vou fechar isso. Aí aqui onde o self.rect.x está igual a 100, o que eu vou fazer? Largura, esse largura, lembrando, é a largura da tela, que é igual a 640 pixels. Então vai ser igual a largura menos um número que eu vou sortear utilizando aquela função que a gente utilizou, que é a função range, tá? E essa função ela vai sortear um número entre 30 e 300 com um passo variando, né, de 90 em 90. Eu fiz alguns testes e eu vi que esse valor de sorteio é um valor bom, tá? Então, por exemplo, o que vai acontecer? Quando eu gerar um objeto nuvem, esse objeto, a posição X desse objeto vai ser a largura menos o número que foi sorteado nessa função, que pode ser 30, pode ser 120, pode ser 210, tá? Então, como que eu fiz essa conta, né? Eu estou somando 30 com 90 e o resultado, né? 120, estou somando com mais 90. Então, a posição X de cada nuvem vai variar de acordo com o número que foi sorteado aqui, tá? E toda vez que cada nuvem ultrapassar a borda esquerda da tela, eu vou sortear de novo a posição X da nuvem, tá? Então eu vou apagar essa linha aqui e vou colar essa linha aqui, certo? Eu vou rodar o programa agora para ver se deu tudo certo. Na verdade deu uma leve bugada aqui, as nuvens elas estão saindo da tela e aparecendo instantaneamente na tela. Então, na verdade eu cometi um erro. Aqui a gente não vai sortear de novo, tá? A posição X ela vai ser igual à largura mesmo, igual estava antes. E como vocês podem ver, deu certo, né? Agora as nuvens estão mais controladas. Bom, pessoal, o que eu tinha para passar para vocês hoje era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um gostei, se inscreva no canal. E é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!